O problema é que o chamado, ele não é uma brincadeira, ele é uma responsabilidade muito grande. E à medida que você diz sim ao chamado divino, à convocação divina para a sua vida, você vai se encaixar em uma das 5 partes que edificam o corpo de Cristo. A Bíblia diz que Deus chamou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, mestres e evangelistas. Esses 5 ministérios bíblicos, diz o apóstolo Paulo, foram dados a nós para construir o corpo de Cristo, para construir a igreja de Cristo na terra. Então, eu, por exemplo, eu não tenho um ministério profético, né? Deus me usa, pode me usar como profecia? Pode, ele usa quem ele quiser, já fui usado. Mas o meu ofício, ele não é profético. Mas nós temos pessoas aqui, o Vitor Hugo, o Rony Oliveira que vem amanhã, que são profetas de ofício. Deus deu o ministério profético para eles. O meu ministério, quem aqui é aluno do Café com Destino? Eu vou repetir, porque se você fosse aluno mesmo, estava mais alto. Quem é aluno do Café com Destino aqui? Agora sim. Então o meu ministério, através do Café com Destino, através das pregações, está muito mais ligado ao ministério de professor, de mestre. Apesar de eu também atuar no ministério evangelístico. Hoje centenas de pessoas aceitaram Jesus pela primeira vez aqui. Mas quem foi nas noites de destino pelo Brasil, você viu também centenas, milhares de pessoas se converterem. Alguém aqui estava na noite de destino de Porto Alegre? Alguém estava aqui em Porto Alegre? Sabe quantas pessoas se converteram lá no teatro, qual é o nome do teatro? Araújo Viana? 1000 pessoas. Em uma noite. Tinham 4.000 e poucas pessoas dentro do teatro Viana, do Teatro Araújo Viana, em Porto Alegre. 1000 se converteram pela primeira vez. Então, através do ministério de professor, de mestre, eu ensino o básico da palavra, e isso funciona para pegar os corações que ainda estão sem destino e ganhá-los para Jesus. Ótimo. Só que cada um de vocês aqui também tem um ministério, além de ter um chamado. O chamado é a convocação divina, é a certeza que você vai fazer algo para Deus, mas agora a organização desse chamado vai se chamar ministério. E nessa mensagem, eu quero mostrar para você que a sua vida só começa depois que você começa a ter um ministério. Por exemplo, em que Jesus te influenciou dos 0 aos 30 anos de idade dele? Em que ele te influenciou? Jesus, o nosso Jesus de Nazaré. Hã? Em quê? Se quase tudo que você tem para contar sobre ele aconteceu depois dos 30 anos, coincidentemente, quando ele começa o seu ministério. Ou seja, a vida de Jesus que transformou a nossa, só existe depois que ele começa o seu ministério. Então, se eu pudesse dar um título para essa mensagem, eu daria: a sua vida é o seu ministério. Em que eu te influenciei antes de começar a pregar? Na época que eu era um empresário de agente de viagens, na época que eu era músico num estúdio de gravação, eu te influenciei em quê? Em que eu ajudei a sua vida? Em que eu fiz a diferença na tua vida? Em nada. Porque a gente só pode ter influência positiva e de transformação na vida de outros se for através do nosso ministério. A sua vida começa depois do seu ministério. Moisés ficou 40 anos no Egito, mais 40 anos em Midian. E tudo que nós temos para falar de bom de Moisés começa com 80 anos de idade, quando ele assume o seu ministério. E a gente confunde achando que, por exemplo, ele é pastor, então ele tem um ministério. Não. Todos aqui têm um ministério. Não, é que eu trabalho na limpeza. Você está confundindo função com o ministério. O chamado que eu preguei hoje de manhã para você, hoje de tarde, vai te impulsionar, vai te levar para o teu ministério.
Então eu tenho um chamado para ser um mensageiro de boas notícias, para ser um treinador de pessoas. Esse é o meu chamado. Eu manifesto esse chamado através do ministério de ensino. Como mestre e evangelista, eu manifesto esse chamado. Então presta atenção no que Deus está fazendo contigo. Está te colocando num ambiente onde Ele desperta o teu chamado e consolida teu ministério. E a vida que vai fazer a diferença não é a vida que você viveu lá atrás, é a vida depois que você começa teu ministério. E eu quero que você preste atenção no que eu vou te ensinar, porque às vezes Deus está te dando relevância, Deus está te dando seguidores, Deus está te dando condições financeiras, está te dando um negócio. Quem aqui é dono do seu próprio negócio? 80%? Vou repetir. Quem aqui é dono do seu próprio negócio? Você não trabalha para ninguém, você é o dono do negócio. 80% da conferência. Ou seja, Deus te deu essa influência por causa do teu ministério. Deus não te deu essa influência de ser um homem ou uma mulher de negócio para botar dinheiro no bolso. Isso é só uma consequência. Uma das muitas consequências naturais. Deus te deu isso por causa do teu ministério. Para que você seja ouvido para manifestar o teu chamado através de um dos 5 ministérios que Deus te entregou. Então eu tenho um negócio. Eu também sou um homem de negócios. Eu tenho um instituto. Eu sou escritor. Nós fazemos cursos, mentorias no Brasil, no mundo. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que Deus me confiou os negócios para potencializar o meu ministério. Eu não tenho dúvida disso. Quando eu manifesto o meu ministério, eu começo a fazer diferença na vida das pessoas e a minha vida começa a ganhar um sentido. Aí eu entendo, por isso que eu passei por tudo que eu passei. Por isso que Deus me deu esse negócio. Por isso que Deus facilitou aquela vida financeira para mim. Por isso que eu conheci o fulano, o ciclano. Por causa disso que eu tenho tanto contato. Você começa a entender que a sua profissão, que os seus negócios, que as suas amizades são só recursos que Deus colocou para você exercitar o teu ministério. A profissão de Jesus, qual era? Você sabe. Qual era a profissão de Jesus? Carpinteiro. Nem sempre a sua profissão vai ter a ver com o seu ministério, mas ela está dando base para alguma coisa no teu futuro. Quantas pessoas Jesus deve ter conhecido até os seus 30 anos antes de começar o seu ministério porque era carpinteiro? Não existe nada sem propósito e sem sentido. Se Deus te colocou nessa profissão, se Deus te deu esse negócio, é para você conhecer pessoas, é para você aumentar suas estruturas, é para que você tenha condições de, quando chegar o dia da manifestação do teu ministério, você não ter desculpa. Você não ter o que de tarde eu te ensinei hoje, a desculpa para o chamado não vai valer para o teu ministério. Agora, um dos homens que mais revolucionou a cristandade foi o apóstolo Paulo. O que o apóstolo Paulo, autor de 13 dos 66 livros da Bíblia, sem dúvida o pensador, o filósofo mais relevante do cristianismo. O que o apóstolo Paulo impactou na tua vida, o que ele mudou na tua forma de pensar antes de começar o ministério dele? Nada. Porque tudo que você tem para aprender com o apóstolo Paulo é pós-manifestação do ministério. Eu quero te despertar para uma coisa. Minha vida, a vida que eu tenho hoje com sentido, começou aos 30 e poucos anos de idade, 33, 34 anos de idade, quando comecei realmente a colocar meu ministério para fora. Do apóstolo Paulo a mesma coisa, de Jesus a mesma coisa, de Moisés a mesma coisa, a tua a mesma coisa. Só que o ministério, ele tem partes, ele tem alguns cuidados que você precisa ter. Eu quero te ensinar 3 passos para você cumprir o seu ministério. Repete comigo, 3 passos.
para eu cumprir o meu ministério. Às vezes você nem sabe qual é ainda, porque você está tão envolvido nos teus negócios que você ainda não percebeu que o que Deus está te dando é para cumprir teu ministério. Você está tão envolvido com as coisas dessa vida, você está tão distraído com isso ainda que você não percebeu que Jesus te salvou, Jesus trouxe a cura para você, Jesus te tirou da depressão, Jesus mudou tua forma de pensar, só para que hoje você pudesse ser usado no ministério. É isso. No final das contas, esse é o plano de Deus. Ele te resgata da lama. Quem é que foi resgatado da lama? Levanta a mão, da lama. Quem aqui não deixaria eu passar o teu passado no telão agora? Não deixaria. É forte. Que Deus nunca nos expõe a isso. Amém? Acaba com todo mundo. Sabe por que Deus te tirou de lá? Porque Ele sabe que ao te despertar no chamado, Ele te entregaria um ministério. E a sua vida começa a partir daí. A partir daí você começa a mudar positivamente a vida das pessoas. É a partir daí que a tua vida começa a ganhar sentido. O problema é que muitas pessoas usam o ministério de forma equivocada, porque não entenderam algumas coisas. Por isso que eu quero te explicar esses 3 passos. Abre comigo na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. 5:23 de 1 Tessalonicenses. Meu Deus, tiraram o Tessalonicenses dessa Bíblia. Achei. Amém. Que susto. É forte. Diz assim. Vamos começar com o versículo 19 em diante. Não extingais o espírito. Não desprezeis as profecias. Examinai tudo, escuta tudo, mas retém somente o que é bom. Evite toda aparência do mal. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E todo o vosso corpo, alma e espírito. É isso? É isso? E todo o vosso espírito, alma e corpo. Quando Deus cria o homem, Ele faz um boneco de barro. E esse boneco de barro era apenas um boneco, antes dele soprar o seu espírito. Você só se torna alguém com esse fôlego que sai da boca de Deus, o teu espírito. Por isso que o apóstolo Paulo, ao escrever para os Tessalonicenses, fala, olha, que o Deus de paz te santifique e que todo o teu espírito, alma e corpo. Você é um espírito, o que vai durar para sempre. Não é o teu corpo, é o teu espírito. Esse espírito tem uma alma, ou seja, sentimentos, emoções, intelecto, vontades, memória, consciência, alma. E esse espírito, essa alma habitam nesse corpo que vai ficar conosco 70, 80 anos aqui na Terra, se a gente chegar até lá. E olha o que o apóstolo Paulo diz. Que o nosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. A primeira coisa que você tem que entender é que quando começar o tempo do teu ministério, e eu não acredito que Deus deixaria você vir aqui se não fosse o tempo. Vou repetir. Eu não acredito que Deus deixaria você vir na Conferência Destino 2023 se não fosse o tempo de começar o teu ministério. Tiago, é que eu me converti hoje quando você fez o apelo. A Bíblia diz que os últimos serão? Está escrito, os últimos serão os primeiros. Para Deus não tem esse negócio de ordem de chegada, não. A gente está 40 anos na igreja sem fazer nada, Deus pega quem se converteu hoje à tarde. Eu sei de uma coisa, sem obreiro a seara do Senhor não vai ficar.
Então a primeira coisa que você tem que entender é que para você cumprir o teu ministério, você precisa estar com espírito, alma e corpo íntegros diante do Senhor. Você pega a vida de Jesus, vamos começar a falar de corpo. Você pega a vida de Jesus e fala assim, e Jesus rodeava as aldeias durante o dia. Passava o dia todo pregando de aldeia em aldeia. E à noite, subia para o monte orar. Se você parar para meditar na palavra, o que é meditar? Imaginar. Meditar é imaginar. Se você parar para meditar na palavra, ou seja, imaginar o que você está lendo, você vai entender que talvez você não aguentaria fisicamente fazer o que Jesus fazia todo dia. Andar quilômetros de aldeia em aldeia e à noite ainda subir monte. Escalar. Você fica 2 minutos na escada da academia e se entrega. Só 3 pessoas que vão à academia entenderam. O resto falando, do que ele está falando, meu Deus? Então presta atenção. Para que Jesus cumprisse o seu ministério, como naquela época não tinha avião, não tinha carro, ele precisava estar íntegro também no corpo para poder fazer o que só ele podia fazer. Você pega a vida do apóstolo Paulo, ele fala para Timóteo assim, Timóteo, você está com muita enfermidade no estômago, não toma só água, toma um pouco de vinho por causa do seu estômago. Ou seja, ele estava dando instruções médicas. Quem era a única pessoa que não abandonou Paulo no fim, quando ele está lá já morrendo para ser decapitado em Roma? Lucas, o médico. O apóstolo Paulo foi um dos apóstolos que mais duraram. Paulo morreu velho, mas porque o tempo todo ele também estava preocupado com o corpo, não só com o espírito, com a alma, mas ele andava com o médico do lado. Ele tinha vários conselhos médicos na cabeça, por isso ele orientava Timóteo. Então ele estava preocupado com ele. Você imagina, quem aqui já fez o método Destiny? Para quem já fez o método Destiny? Você fica 3 dias, manhã, tarde e noite, com eu sozinho dando aula. Como é que eu consigo fazer isso 3 dias? Falando 10 horas por dia. Porque eu tenho que ter um mínimo de saúde física para isso. São 3 dias de conferência destino. Ou seja, para que o meu espírito, que foi ativado pelos céus, e a minha alma, que detém um conhecimento que Deus me deu, toque você, o meu corpo precisa ser o transporte. E é por isso que a gente tem que ter atenção com o nosso corpo. Ele realmente não vale muito. Quando a gente partir dessa terra, ele veio do pó e para o pró ele vai voltar. Ponto. Mas enquanto não chega a nossa hora, ele precisa ser um transporte usável para o nosso espírito se manifestar. O que seria um grande pregador na Inglaterra no século XVII? Eu estou escrevendo um novo livro sobre princípios milenares e eu começo um dos capítulos falando sobre esse jovem pregador de 29 anos, numa época de avivamento na Inglaterra, século XVII para século XVIII. Ele começa a ser muito usado por Deus. Naquela época, os correios só trabalhavam a cavalo. Então, qualquer mensagem que uma pessoa tinha que mandar para outra, de estado para estado, de cidade para cidade, ia a cavalo. E aquele jovem começa a ficar muito entretido com o ministério, começa a ter algumas doenças, não estava dormindo direito, viajando muito, e ele acaba sendo internado. Ele vai morrer aos 29 anos, ele deixa uma carta que diz o seguinte: Deus me deu uma mensagem e um cavalo. Eu não cuidei do cavalo e matei a mensagem. Um homem que poderia ter ajudado muito mais gente na sua geração, tinha a alma preparada, o espírito pronto, mas o corpo não aguentou. Você imagina se o apóstolo Paulo morre só um ano antes do dia que ele morreu. Sabe o que teria acontecido? Se ele morresse um ano antes, só um ano antes da data que ele morreu, ele não teria escrito as cartas a Timóteo. A gente não teria versículos como: combati o bom combate, corri a carreira e guardei a fé. Se ele tivesse partido 6 meses antes, porque essa carta ele escreveu pouco antes de morrer na prisão em Roma. Ou seja, eu não sei quando a gente vai partir, mas o quanto a gente puder durar, mais pessoas serão beneficiadas com o que Deus nos entregou.
Mas também a gente tem que cuidar da alma, porque os médicos estão aqui presentes, sabem muito bem que muita doença física vem por causa de problemas na alma, nas emoções. Se você não tiver com espírito, alma e corpo íntegros, como é que seu ministério vai para frente? Você imagina se eu tivesse com a alma desintegrada. O que é alma desintegrada? Emoções fora do lugar. Você acha, querido, que para chegar até onde eu cheguei aqui, nesse púlpito, nesse altar, nessa noite, quantas pessoas me passaram para trás? Quantas pessoas me feriram emocionalmente? Quantas pessoas mandaram direto? Quantas pessoas começaram comigo e depois falaram, não, eu vou, na verdade, vou fazer diferente e foi contra mim? Muitos. Se eu tivesse deixado a minha alma se desintegrar por causa das pessoas, eu estaria aqui hoje, usando isso aqui para mandar indireta, para ferir pessoas, para construir um império, ou para fazer qualquer outra coisa que não fosse o reino de Deus. E como é que Deus vai fortalecer o ministério de uma pessoa que quer usar o altar para atingir outros, ao invés de salvar outros? E por que uma pessoa usa isso aqui para atingir outros? Só tem um motivo: alma desintegrada. A alma não está íntegra, ela está desintegrada, ela não está com conexão. Ela não está bem, ela não está boa, ela não está sã, ela está machucada. Então não basta eu estar com o espírito que está sempre pronto, íntegro. Não basta eu estar com o corpo bem, a minha alma precisa estar curada, a minha alma precisa estar em dia. Senão, ao invés de eu usar a minha relevância para ajudar as pessoas, eu vou ferir as pessoas, eu vou oprimir as pessoas. Então o primeiro conselho que eu te dou, o seu ministério vai começar nesse fim de semana na Conferência Destino. Para quem não sabe, essa é a 7ª Conferência Destino. E centenas de igrejas que hoje são relevantes no Brasil começaram a partir de uma palavra que saiu daqui, dessa conferência. Tem muitos pastores, meus amigos meus que estão aqui, que estão desde 2017 com a gente. E quantas coisas formidáveis aconteceram no ministério deles. Mas por quê? O corpo, a alma e o espírito precisam estar íntegros diante de Deus. O segundo passo para o seu ministério são motivações inabaláveis. Motivações inabaláveis. Ou seja, hoje eu estava conversando com vários amigos que estão comigo desde o início. Eles falaram, poxa, a gente começou... Antes de eu fundar a Casa de Ensino, que é um ministério de palavra, um ministério de ensino, muitos amigos meus que estão aqui, pastores, participavam das minhas ideias antes. O que você acha disso? Eu vou começar assim, eu estou pensando nisso, eu estou pensando naquilo. E um testemunho que todos eles dão é, aquilo que você propôs no teu coração em 2016, eu fundei em 2017 o ministério, mas em 2016 já estava no meu coração, comecei a compartilhar com alguns amigos pastores, você até hoje faz a mesma coisa que você propôs no seu coração. Ou seja, motivações inabaláveis. Mas eu podia, por causa de várias tentações no caminho, por causa de várias propostas, por causa de várias feridas emocionais, eu podia abalar minhas motivações. Ou seja, se eu hoje, eu não sou pastor de igreja, meu pastor está aqui, eu sou membro de uma igreja, mas se hoje eu abrisse uma igreja, quem acha que eu teria condições de ser um bom pastor? Quem participaria de uma igreja se eu abrisse? 90%. Mas eu não vou abrir. Você imagina, 6.000 pessoas viriam no mesmo dia se eu abrisse uma igreja? Graças a Deus, Deus me usa na palavra, eu consigo pregar, então todo domingo eu estaria lá pregando. E por que eu não abro uma igreja? Porque a minha motivação é inabalável. Deus não me chamou para isso, Deus me chamou para ensinar a palavra, não posso confundir as coisas. Então eu estou debaixo de um pastor, sentadinho domingo, escutando. Quando ele me solicita, eu vou lá e ensino a palavra na igreja. Quando não me solicita, eu estou no Café com Destino ensinando. Eu não preciso que alguém me dê plataforma, porque eu faço o que Deus manda e que meus líderes orientam. Toda vez que você vê alguém pedindo uma plataforma, tem algo de errado. Porque quando Deus quer usar alguém, irmão... Esses dias um cara chegou para mim, falou assim, pô rapaz, eu acho que eu vou sair da igreja que eu estou. Falei, por quê? O pastor lá não deixa eu pregar, cara, nunca deixa eu pregar. Eu falei, que isso? E você nunca foi para a praça pregar?
Você nunca começou um canal no YouTube para pregar? Ah, já sei. Ninguém quer te escutar em lugar nenhum. Aí você quer enfiar o que você quer pregar goela abaixo da igreja. Porque se Deus tivesse te chamado para pregar, você abria um canal no YouTube e pregava, estava todo mundo te escutando. Você ia para a praça pública e ia lotar a praça pública. Aí você quer que o pastor saia, tire o ministério dele, para te dar um lugar para que você enfie goela abaixo das pessoas, é o que você quer pregar? Não, irmão. O pastor te proíbe de abrir um canal no YouTube? Não. Então abre e prega, vê se alguém quer te escutar. Mas quando Deus não te chamou para o ministério, você tenta empurrar, você tenta usar a política, os contatos para empurrar a goela abaixo. O problema é que geralmente quem faz isso, a alma está desintegrada, vai ferir muita gente no caminho. Você conheceu já algum líder, uma líder ou um líder que feriu alguém emocionalmente? Alma desintegrada. E a segunda coisa, motivação que se abala. As suas motivações ministeriais não podem se abalar. Eu sei para que Deus me chamou, eu sei para onde eu estou indo, e eu vou fazer isso todo dia. Ah, Tiago, mas é muito ruim rotina. Ah, é ruim rotina? Então espera teu estômago sair da rotina, teu intestino sair da rotina para você ver se é bom. Deixa o teu coração sair um pouquinho. Eu já tive arritmia cardíaca. Assustador. Fiquei 10 horas de arritmia cardíaca. Sabe o que é arritmia cardíaca? O coração resolveu sair da rotina. Ah, estou cansado de bater todo dia. Não vou bater não. Rotina é uma bênção. Se o sistema solar sai da rotina, não tem noite, não tem dia, não tem nada. Rotina foi criada por Deus para trazer resultado para a tua vida. Quer resultado físico, vai ter que ter rotina de academia. Quer resultado espiritual, vai ter que ter rotina de jejum e oração. Quer o quê? Qual resultado você quer? Vai ter que ter rotina. Ou bate ou não bate, gente. Assim, pô, 3 palminhas. Terceiro passo para você cumprir o teu ministério. Não faça nada para Deus. Como assim, Tiago? Não faça nada para Deus. Só faça amando de Deus. Esse negócio de vou fazer para Deus é maior furada. Primeiro porque você imagina que na Bíblia todo mundo que se deu bem não fez para Deus, fez amando de Deus. Se a gente for para a Bíblia, Moisés só abriu o mar, porque vou abrir o mar para Deus, quero honrar Deus, vou abrir o mar. Não, não, Deus que falou, bate esse cajado na água. Então esse negócio, vou fazer para Deus, se Ele não te pediu é porque Ele não quer que você faça. Faz amando de Deus. Porque em nome de Deus, as pessoas já dividiram igrejas, já destruíram famílias. Ah, Deus mandou, Deus que me falou. Não, que eu quero fazer para Deus. Essa cidade está muito, não está evangelizada. Vou abrir uma igreja aqui do lado da outra, vou arrumar uma confusão. É para Deus. O Deus da paz, ou seja, nele não há confusão, vai santificar espírito, alma e corpo e preservar íntegro para o tempo do fim. Quem está entendendo? Então você quer ter 3 passos para realmente crescer ministerialmente, para realmente aquilo que Deus vai te entregar ter êxito nessa geração? Corpo, alma e espírito íntegros, motivação inabalável. E não faça para Deus, faça amando de Deus. Eu estou na conferência de China, essa é a 7ª edição, porque Deus mandou. Eu não quis falar, vou fazer uma conferência para Deus. Deus não precisa de mais uma conferência. Deus não precisa de mais uma igreja. Deus não precisa de mais um profeta. Deus, Ele sabe prover para si o cordeiro. Ele não precisa da gente para prover para Ele. Mas se Ele mandar, faz. Mas se Ele mandar, sai do teu sofá e faz. Tira a dúvida do teu coração e faz. Tira o medo da tua mente e faz. Porque se Ele mandou, só você pode fazer. Se Ele mandou, é para você, não é para outro. Senão Ele pedia para outro. Deus não podia esticar um pouquinho a vida de Moisés? Para depois de tudo que ele fez, ele ter pelo menos uma foto bonita entrando na terra prometida com o povo? Mas Moisés era para libertar, Josué era para conquistar. Deus dá um ministério diferente para cada um. Um dos grandes erros é você querer seguir o ministério, copiar o ministério de outro. Porque você gosta mais do resultado de outro. Só que você não foi chamado para aquilo.
Se Deus te chamou para apóstolo, seja um apóstolo. Se Deus te chamou para profeta, profetize. Se Deus te chamou para pastorear, pastoreie. Se Deus te chamou para evangelizar, evangelize. Se Deus te chamou para ensinar, seja um mestre na palavra. Mas faça somente o que Deus pediu e não o que você quer para Ele. Eu vou falar uma coisa que é difícil de você engolir, mas foi o que me ajudou muito ministerialmente. Deus não está nem aí para a sua opinião. É porque eu acho. Não, você não acha nada. Faz só o que está escrito que já resolve. Faz só o que está escrito que já resolve. Tiago, o que você acha sobre... Não acho. Deixa eu ler o que está escrito sobre isso. Tiago, você pensa, não pensa. Deixa eu ver o que está escrito sobre isso. A partir do momento que eu decidi ter um ministério, eu não acho mais nada. Eu só faço o que está escrito. Eu vim nessa noite te desafiar. Como Deus está convocando pessoas aqui num chamado. Eu vim te desafiar a aceitar o ministério que Ele vai te dar nesses dias de conferência. Uns Ele vai chamar para apóstolo, missionário, gente que vai abrir frente no mundo todo. Para outros Ele vai chamar para ser evangelista. Outros Ele vai chamar como mestre, como o Bishop Dale Bronner, que daqui a pouco fala, um mestre na palavra. Outros Ele vai chamar como pastores, pessoas que realmente têm o dom de amar outras pessoas, de cuidar, de escutar e... Tem gente que nasceu para isso. Eu sou totalmente impaciente. Você começa a contar sua história de vida para mim. Eu falo, tem como ir para o final? Que eu já imagino a história toda, vai só para o final. Se eu fosse pastor de igreja, imagina o inferno que seria os gabinetes pastorais. Eu falei, gente, adianta ir para o fim, porque... Mas tem gente que consegue, foi chamado para cuidar de pessoas. Quem está entendendo? Não faça o que você acha. Faça o que Deus te chamou para fazer. Por isso obedeça, seja sensível e obedeça a voz de Deus. Enquanto o Salles canta, eu vou orar profetizando que chegou o tempo do teu ministério, porque você só será lembrado da data que começa o teu ministério até o fim. Josué só é lembrado da data que começou o ministério dele. Moisés só é lembrado assim. Jesus só é lembrado assim. Os grandes homens e mulheres da Bíblia só são lembrados assim. Se você realmente quer ser uma pessoa que faz a diferença, vai ser da data que começa o teu ministério para frente. Quem crê nisso? Está escrito. Está escrito. E Deus vai te dar o teu ministério. Se você não tem, Deus vai te dar. Se você já tem, prepara. Deus vai potencializar nessa conferência. Você sabe por que você me escuta? Quem é que me escuta muito na internet? Sabe por que você me escuta muito na internet? Não é porque eu falo bem não, porque tem gente que fala melhor do que eu. É porque lá no fundo, Deus já colocou no teu coração de fazer mais ou menos o que eu faço. Deus vai te dar exposição, Deus vai te ensinar a falar da palavra. Deus vai te dar redes sociais relevantes, Deus vai te dar negócios. Deus vai dar coisas que eu faço para vocês, para que vocês manifestem o reino de Deus na terra. E deixa eu te falar uma coisa, eu encerro aqui para o Salles cantar. Deus não divide a glória dele com ninguém. Eu vou te falar uma coisa. Muitos de vocês já me escreveram, dizendo, Tiago, obrigado. Você mudou, você transformou minha vida. Eu nunca, em 7 anos de ministério, nunca aceitei um elogio desse. Falou, não, você está confundindo. O Espírito Santo é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu sou apenas um instrumento. E o dia que eu deixar de ser um instrumento, a minha vida acaba. O meu ministério acaba. Não é Tiago, não é Brunet, não é isso, não é casa de destino. É o Espírito Santo de Deus agindo através de quem tem ministério. É o Espírito de Deus. Quer ser empresário? Ótimo. Quer ser jogador de futebol? Maravilha. Quer ser dona de casa? Que bom. Só não larga o teu ministério, porque as pessoas não vão lembrar de você pela tua profissão, mas pelo que Deus entregou para você marcar essa geração. Deus pode transformar o teu ministério numa profissão também, não tem nada de errado. Muitos pastores amigos meus aqui alimentam suas casas do ministério. E Deus abençoe e continue prosperando. Mas nem sempre o teu ministério vai ser sua profissão. Às vezes você vai ter que saber separar. Porque tem gente aqui que é comerciante. Então seu ministério não vai ser sua profissão, mas a sua profissão vai sustentar o teu ministério. Isso vai. A tua profissão
vai sustentar o teu ministério. Eu vou te falar uma coisa que acontece comigo, eu quero profetizar que vai acontecer contigo. Quanto mais você se dedicar no ministério, mais Deus vai te prosperar financeiramente no teu trabalho. Muitos pastores, centenas de pastores estão aqui. Todos eles me conhecem há muitos anos. Muitos deles são pastores de igrejas muito grandes. Nenhum deles vai poder falar algum dia que eu fui pregar na igreja deles e pedir alguma oferta. Nenhum deles. Nenhum deles vai poder falar que eu falei, ó, só vou se for assim, só vou se tiver tanto, só vou... Nunca! Porque eu entendi que Deus prosperou o meu negócio para eu trabalhar para Deus. Se eles quiserem pagar minha passagem, que bom, vou ficar mais feliz. Se quiser me dar uma oferta, que bom, a gente precisa ajudar as crianças. Só lá em casa tem 4 para ajudar. Mas isso nunca vai ser impedimento. Nunca. Nunca foi e nunca será. Porque Deus me prospera no trabalho para eu sustentar o ministério. Eu vou profetizar. Deus vai te prosperar nos negócios para você sustentar teu ministério. Deus vai te prosperar. Deus vai prosperar a tua causa para você sustentar não só o teu. Eu profetizo que você vai ser um sustentador de ministérios. Eu profetizo que o Evangelho de Cristo vai alcançar o Brasil e as nações por causa do teu apoio. Em nome de Jesus. Bem-vindos à Conferência Destino 2024. Desde 2017, nós realizamos essa conferência com um só objetivo: reunir nossos alunos e alunas do Brasil e do mundo para uma grande ativação espiritual. Somente a sabedoria milenar pode fazer isso. E nós estamos já preparando todo esse ambiente com muita excelência, onde 18 mil pessoas vão se reunir do Brasil e do mundo para receber a ativação espiritual, sabedoria milenar e o ambiente profético que precisam para ter um direcionamento para a sua vida. Às vezes você está fraco emocionalmente, espiritualmente sem direção, você não sabe o que fazer, você só quer se reenergizar, você precisa continuar o que já está aprendendo comigo na internet. E agora é hora da gente estar presencialmente. Essa conferência só acontece uma vez por ano e vai ser 6 e 7 de setembro, aqui no Farmácia Arena, no Rio de Janeiro, com toda a estrutura, com toda a excelência, ambiente climatizado, restaurantes, banheiros, tudo com muita excelência, estacionamento para te receber. O bairro onde está o Farmácia Arena é a Barra da Tijuca, Cidade Olímpica, um bairro seguro, com muitos hotéis, muitos restaurantes e toda a estrutura para te receber. A Conferência Destino, esse ano de 2024, denominada Terra Prometida, porque vai ser um ano de conquista para você. Eu e meus mentores espirituais vamos te receber aqui, nesse ambiente de muita excelência, e eu te espero aqui, 6 e 7 de setembro de 2024, para a Conferência Destino Terra Prometida. Lassati mi scendi un mele tu, un sole che scuria trairà. Mi dissi vieni con me stasera, una sera che pari a magia, una cantina che durava musto, lugori mio, e non ci detti tutto. Gira chiagnina lenta e sorda, e giro frasso che canta ancora, che non è vino rosso come fuoco, ambivio frasso, scordavo loco, manichini, dove speranza, da sta terra tutto danza. Prega Maria che faccio milico, mi persi su dai panni rossi, c'era una croce fatta d'olivi, mi dai sopra senza scusa. Prega Maria, non sa ciucciù, se era morio era tabù. Ammuzzo tutto frasso,
faceva cori come passo. Tu c'era notte in vento con una luna appesa senza pentimento. Una voce mi chiamava tu funno, scendi ancora un perdi sto mondo. Da cantina il tempo si ferma, ogni goccia è storia eterna. Cutti a me lato, cutti a me cori, sti stidi cacciato non mori. Scuro fora, ma luci dintra, a voci do, sempre mi senta. Prega Maria che faccio milico, mi persi su dai panni rossi, c'era una croce fatta d'olivi, mi dai sopra senza scusa. Prega Maria, un saccio giù, se era morio era tabù. Lassati mi scigno meletu, ogni volta, ogni giornata, a ti torno in ta cantina, con vino speranza e una picca rovina.